Nós vamos conversar então sobre essa questão da religião cívica grega, tá? Quando nós falamos então em religião na Grécia Antiga, temos que pensar nas fases da Grécia. Nós temos que imaginar que a Grécia não é um fenômeno estático. Ela se transforma. Ela se move dentro da história, né? E por isso, o fenômeno religioso, dentre os gregos, ele vai também se adaptando a esses movimentos, tá? Há uma influência, inclusive, forte no período micênico, aquela fase lá dos palácios e da exuberante cultura micênica. Ali nós temos um contato cultural forte entre os gregos e os egípcios, os gregos e os orientais, né? E você percebe, parece que a aproximação é grande o suficiente para que estruturas orientais apareçam dentro da cultura grega. Algumas histórias, inclusive, começam a apresentar indícios desse fenômeno da relação entre Oriente e Ocidente, tá? Então, há aqui contatos culturais, trânsito. Nós temos aqui uma história dinâmica que vai produzindo comunidades e sociedades e culturas dinâmicas, tá? Há uma transformação religiosa, mas a transformação também é social, é política, é econômica, é tudo isso, tá? Uma coisa provocando a mudança da outra. O período de trânsito maior, de transição aqui, né, é o fim da Idade do Bronze, início da Idade do Ferro, tá? Nós chamamos esse fim da Idade do Bronze em torno de 1200 a.C. O que está acontecendo aqui? Um colapso que é sentido em diversos lugares do Mediterrâneo. Um colapso muito curioso, muito interessante, porque até hoje não conseguimos definir com clareza que colapso é esse. Mas o colapso é forte, tá? No caso entre os gregos, os palácios foram desabitados, a centralização se transforma em fenômeno descentralizado, em comunidades e culturas descentralizadas. A civilização micênica e minoica acaba virando, durante esse período de 400 anos mais ou menos, entre 1200 e 800, em uma outra coisa, na Grécia arcaica, como nós vamos conhecer. Dentre as diversas histórias que eu acho que são interessantes para a gente lembrar aqui agora, eu queria contar uma para vocês. A história do Teseu. Vou contar a história do Teseu para vocês. A história do Teseu é a seguinte. São vários ciclos, né? A história do Teseu. Um desses ciclos trata do Minotauro. Teseu e o Minotauro. O Minotauro era de Creta. Como é que nasceu esse Minotauro? Um deus, ele deu um touro para o rei de Creta, e o rei de Creta tentou enganar esse deus. Quando Deus percebeu que o rei de Creta tinha enganado, ficou irritado e tentou se vingar. E como ele se vingou? O Deus provocou no coração da esposa do rei uma paixão ardente pelo touro. Pelo touro. Mas o touro não queria nada com ela. Então ela estava lá, o touro não queria nada com ela, mas o Deus colocou nela uma paixão ardente pelo touro. Então ela pede ao Ícaro, e o pai do Ícaro, aquele mesmo que fez as asas de cera, pede ao pai dele, que era um grande construtor, é considerado o maior construtor, ela pede para ele construir uma vaca, uma roupa de vaca, para que o touro se interessasse por ela. Ele constrói uma roupa de vaca, o touro se interessa por ela e tem relações com ela. E dessa relação entre o touro e ela nasce o Minotauro. Nasceu o Minotauro nasceu ali. O Minotauro então é filho da rainha, com o touro. O rei, muito magoado, foi traído por um touro. Ele manda construir um
um labirinto para prender o filho da mulher dele, na verdade, dele não. O filho, meio filho, sei lá, afilhado, o touro, o minotauro, dentro do labirinto. E ele aproveitou, o rei, para criar ainda um instrumento para oprimir as sociedades em volta, para fazer uma espécie de jogos vorazes. Atenas, por exemplo, tinha que mandar 10 jovens por ano para o Minotauro. O Minotauro era canibal. Jogos vorazes, praticamente, né? E Atenas tinha que mandar 10 jovens para o Minotauro. É nesse contexto que o Teseu vai. O navio de Teseu vai com as velas pretas e tem a possibilidade de levantar velas brancas. O acordo é, quando eles voltassem, se o pai dele olhasse lá do alto da Grécia, lá onde ele estava, lá do mar, e visse as velas pretas, Teseu tinha morrido. Se visse as velas brancas, o Teseu estava vivo. Então segura essa imagem aí, segura essa informação. Teseu e os jovens estão indo para Atenas. Quando chega, Atenas não, Creta. Quando chega lá em Creta, aí tem que entregar os 2 jovens, quase jogos vorazes. Ele entrega os jovens, mas ele quer ir na frente. Por algum motivo, a filha do rei se apaixonou pelo Teseu. E conseguiu, com aquele mesmo inventor maluco lá, que inventou a roupa de touro, conseguiu que ele inventasse um novelo para que o Teseu, um novelo que não arrebenta, para que o Teseu entrasse no labirinto e fosse desenrolando o novelo. E aí, quando encontrar o Minotauro, vai matar o Minotauro, ele consegue sair, escapar. Certo? Então, é o que acontece aqui. Ela dá para ele o negócio, ele entra lá, consegue achar o Minotauro, mata o Minotauro, sai com o novelo e os jovens ficam vivos e vão voltar para casa. Só que na volta para casa, eles esqueceram de trocar as velas. Esqueceram. E aí voltaram com a vela preta. E quando o pai dele, lá em cima do precipício, viu as velas pretas, meu filho morreu. Ele, de tristeza, pulou em cima das pedras e se matou. Quando Teseu chegou, o pai dele tinha morrido. E aí ele virou rei de Atenas, porque o pai dele era o rei de Atenas. Então, estão acompanhando a história, então? Tem mais. A história avança, tá? O Teseu agora em casa, rei de Atenas, ele fica sabendo que tem um povo assaltando na beira de Atenas, assalto para lá, assalto para cá e tal. Tem uns negócios assim, né? Ele é o rei, né? Ele não pode deixar essas coisas acontecerem. Então, ele vai tentar encontrar os bandidos. E um dos piores bandidos é um cara chamado Procusto. Olha o nome do bicho. Não é um bicho, é uma pessoa. Procusto. É o nome dele. Tá? Procusto. Esse cara, ele era perverso, mas fingia que não era. É difícil pegá-lo. Não tinha prova nenhuma. Qual era a ação criminosa dele? Era um salteador, a vítima passava lá, ele servia a vítima uma refeição, e a vítima deitava na cama dele e adormecia. Quando a vítima adormecia, ele amarrava a vítima na cama e roubava os pertences. Mas depois fazia o quê? Bom, aí que vem a história perversa. A cama de Procusto, se ela fosse maior que a pessoa, o Procusto esticava a pessoa até caber na cama. Se ela fosse menor, inverte, né? Peraí. Se ela fosse maior, ele cortava um pedaço para caber. Se ela fosse menor, esticava a pessoa até matar. Certo? Então, a cama de Procusto é essa. Ele estica para caber na cama, ou ele corta para caber na cama. Então, morria. A pessoa morria. Ou ela era o tamanho exato da cama, ou morria.
Então o cara, além de roubar, matava. E o Teseu chegou nessa casa, descobriu o que acontecia, fez com que ele mesmo deitasse na cama dele, né? E aí ele vai e corta o pescoço do Procusto e mata o Procusto, né? Para fechar essa história, eu devo lembrar do labirinto de novo. O rei ficou irritado com o fato que os jovens voltaram para Atenas. Deve ter descoberto lá o troço lá do novelo. Prendeu no labirinto o Ícaro e o pai dele, os dois grandes inventores. Prendeu-os lá dentro, no labirinto. Bom, mas eles eram inventores. Eles inventaram uma asa de cera para fugir de lá do labirinto. E fugiram. O pai só levantou e saiu do labirinto. E o filho, deslumbrado, olhando para o céu, para o sol, foi voando, foi voando, foi voando. Aí daqui a pouco despenca, pum! As asas de Ícaro derretem. Exato, exatamente. Estas histórias são do ciclo do Teseu. Teseu não é um deus. Teseu, que é um herói. E nós temos esta categoria dentro da religião grega também. Na religião grega nós temos deuses, semideuses e heróis. E cada um deles tem o seu papel dentro da comunidade. E é o que o autor está trabalhando com vocês nesse capítulo aqui, tá? Falando um pouquinho mais então aqui agora sobre as consequências do colapso da civilização micênica, né? Nesse período aí, 1200, que a gente não sabe exatamente por que aconteceu aquilo, os palácios se desmancham, há aqui uma descentralização, o centro da vida social era o palácio, as comunidades em volta plantavam, colhiam e geravam recursos para esse monarca. Agora não tem mais, consequentemente as comunidades gregas são descentralizadas. Cada uma delas é autônoma. Lembrando que a geografia grega promove isso. Na Grécia, gente, não tem nada plano, é tudo cheio de monte, pedra, coluna para lá, sobe e desce. Então, entre um espaço e outro desse, tem uma cidade. Entre uma montanha e outra, uma cidade. Entre um abismo e outro, uma cidade. Isso faz com que, para você ficar viajando pela Grécia, é difícil, né? Então, o mais provável é que a pessoa nascia ali e morria ali. Não apenas na Grécia, de uma maneira geral, no mundo antigo era assim, tá? Muito provável, segundo alguns estudiosos do assunto, que 90% da população do mundo antigo, desse mundo pré-revolução industrial, 90% dessa população seja campesina e não cosmopolita. Ou seja, não está no núcleo urbano, está nesse entorno do núcleo urbano. E ela nascia e morria ali, sem andar mais do que alguns quilômetros do lugar em que ela nasceu. Então, isso é bem provável de estar acontecendo aqui nesse período histórico também, tá? Então, práticas religiosas dos templos dos palácios sobrevivem, mas agora se transformando, por quê? Porque com uma comunidade descentralizada, nós vamos verificar aí algumas coisas mudando, tá? No mundo arcaico, então, a partir do ano 800, está nascendo aí uma polis, né, uma cidade autônoma. As formas de organização destas cidades são diversas. Nós conhecemos bem a forma de organização de Atenas e de Esparta, que são as duas mais conhecidas. Mas as outras também tinham suas formas de organização social, tá? Mas o que você precisa ter em mente é o seguinte: cada uma destas cidades, dessas polis, preza muito pela sua autonomia e independência. Uma das coisas que mais enche de orgulho a Hélade é a autonomia da polis. Cada polis é como se fosse um estado próprio, né? Ela tem, então, suas questões, seus negócios, seu governo próprio, seus deuses protetores, seus cultos específicos, tá? E um dos mecanismos para poder promover essa identidade é a religião, né?
especialmente a religião, que nós chamamos de religião cívica. Por quê? Porque ali o Deus patrono, os heróis ali celebrados, eles vão promover um certo orgulho para aquela comunidade, né? Nós somos a comunidade de Teseu, somos a comunidade de Atenas, né? Elas tentam ser autossuficientes e elas competem entre si. Há guerras e mais guerras e mais guerras entre as polis, tá? Elas vivem brigando o tempo todo, tá? Especialmente no período do verão. E o período do ano em que praticamente todos os gregos estão brigando, tá? Pois bem, vamos levantar aqui alguns fatores que podem explicar o desenvolvimento desse mundo social. Um dos fatores aqui é o crescimento populacional. A partir de um certo momento, quando eles se estabilizam em volta desses núcleos urbanos, começam a plantar e a colher, plantar a comida que precisa comer, criar os animais que precisam matar para comer. Em vez de sair atrás dos bichos, isso promove o crescimento. Isso promove o desenvolvimento dessas comunidades. Elas começam a crescer. E aqui, do século VIII ao século VI, esse crescimento é fantástico. É tão grande que os gregos começam a criar mecanismos para, de vez em quando, expulsar uma parte da população da polis, porque a polis não dá conta de ter tanta gente em volta ali. Parêntese, o que eu chamo de polis não é só o núcleo urbano. O que eu chamo de polis é o núcleo urbano e a comunidade agrária em volta, tá? Isso tudo é polis. Tem ilha, tem polis que tem ilha, por exemplo. Tem 2, 3 ilhas. Faz parte da polis. Então, polis não é só o núcleo urbano, é o em volta também, tá? Então, por exemplo, as expedições que os gregos fazem para levar comunidades e plantar comunidades helênicas da Hélade, perdão, não helênicas, da Hélade em outros espaços, isso se deve ao aumento populacional. Não tem como aquele núcleo ali alimentar todo mundo. Aí algumas pessoas precisam sair, tá? À medida que o crescimento populacional aumenta também a complexidade das relações. Pouca gente, pouca complexidade social. Muita gente, maior complexidade social. Houve um momento em que, como eles eram poucos, os poucos que tinham que fazer tudo. Agora, à medida que a população cresce, sobra mão de obra para tarefas, para atividades que até então poderiam ser chamadas de atividades supérfluas para alimentar a barriga, alimentar comida para alguém. A primeira necessidade que você tem que levantar é a comida, né? Bom, depois que ele deu comida para todo mundo, vamos separar alguém para ser poeta, vamos separar alguém para ser pintor, vamos separar alguém para ser arquiteto, vamos separar alguém para ser sacerdote. Está vendo o que está acontecendo aí? À medida que a população está crescendo e está sobrando mão de obra, não precisa toda essa mão de obra no campo, porque não tem campo para todo mundo trabalhar. Nesse sentido, essa mão de obra excedente vai para atividades laborais mais abstratas, religiosas, artísticas e tudo mais, tá? Então, entre os séculos VIII e VI, estamos vendo esse processo aqui acontecer. Aquilo que chamamos de urbanização e mobilidade social, né? Que na Grécia especialmente, o núcleo urbano se desenvolve bem, Atenas é um exemplo disso, e as pessoas podem transitar dentro dessa sociedade. Essa sociedade aqui não é uma sociedade do ponto de vista estático, onde você nasceu ali e você vai morrer ali dentro. Então, há uma certa mobilidade social, e essa mobilidade social, ela existe nesse momento, especialmente para legitimar as novas elites sociais, né? Aqueles grupos novos que estão aparecendo. Se você não tem mobilidade social, os novos ricos não vão ser considerados da elite. Você tem que ter mobilidade social para que os novos ricos sejam considerados da elite. Essa é a lógica. Então, esse mundo aqui tem mobilidade social. Mas isso, evidentemente, em termos, né?
o estrangeiro nunca vai virar um membro da polis. Ele não nasceu na polis. Membro da polis é quem nasce na polis. Então, qual é a função da religião cívica? Para que ela serve? A religião cívica, gente, é um sistema de crenças e práticas. Né? Lembra aqui, ó, eu falei com vocês, crenças e práticas e valores na semana passada? É um sistema de crenças e práticas que vincula o cidadão desta cidade à própria polis através do culto aos deuses, através dos rituais públicos a estes mesmos deuses. Este é um elemento de vínculo entre polis e cidadão, cidadão e polis. Aqui, cultos que precisam ser frequentados por todos os cidadãos. Práticas sociais que precisam ser respeitadas por todos os cidadãos, para você fazer parte dessa polis. Não tem opção para você aqui. No contexto em que estamos tratando, não tem consciência religiosa. Não dá para você dizer assim, eu quero seguir o Deus tal, eu quero celebrar o Deus tal. Essa não tem opção. Você acompanha os ritos da cidade, celebra os deuses da cidade. Os deuses são vinculados à cidade. Religião aqui é um elemento de identidade e de etnia. Não dá para esquecer disso, tá? Então, não temos no mundo aqui em que estamos tratando a ideia de que cada um escolhe a sua religião. Isso não existe. O sujeito, ele tem a religião da polis, a divindade e os cultos celebrados naquela polis. Nós temos especialmente os deuses políades, que são deuses protetores da cidade. Entenda aqui, se cada cidade tem o seu deus, evidentemente o papel desses deuses é fazer o quê? Proteger a cidade. É para isso que eles servem. É que é uma relação relação contratual. Nós fazemos os sacrifícios ao Deus X para que esse Deus X proteja a cidade. Se nós não fizermos os sacrifícios, ele não vai proteger a cidade. Essa é a lógica, tá? Então entenda que aqui é uma lógica contratual entre a cidade e a divindade. Atena, em Atenas. Hera, em Argos. Apolo, em Delfos. São deuses protetores das cidades, de cidades específicas. Cada cidade tinha a sua divindade, né? Tinha os seus deuses protetores. Aqui, deixa eu explicar isso um pouco melhor para vocês. As cidades tinham, em linhas gerais, o mesmo panteão grego, mas cada cidade celebrava o seu. No panteão, estava todo mundo lá. Mas qual é o deus celebrado lá em Atenas? Lá em Delfos? Lá em Argos? Então, o panteão está todo mundo, mas na cidade, ela escolhe uma divindade. Aí tem, então, né, algumas menções aqui novamente. Atena é a deusa da sabedoria e da guerra, de Atenas. Hera, venerada em Argos como rainha dos deuses. Apolo, deus da luz e da profecia, tinha um santuário em Delfos. E ali ele servia não apenas aos cidadãos de Delfos, mas a toda a Grécia, refletindo a importância desse culto que é pan-helênico, ou seja, uma tentativa de unificar essa cultura. Então, há um papel unificador? Sim. Eu estou insistindo na palavra identitário para vocês aqui. Eu acho que atualmente dá conta do que nós estamos falando. Há um papel identitário na religião dos gregos. Quando eles faziam os festivais, isso promovia a identidade do ateniense. Os festivais de Atenas, os festivais de Corinto. Então, tá lá, as procissões, as competições atléticas nos ginásios, os sacrifícios em honra dos deuses, sacrifícios em praça pública, milhares de animais mortos ali durante o ano em homenagem a essas divindades. Isso é para fazer o quê? Por que serve esse negócio aqui? Ok, sim, você tem o aspecto religioso aqui. Eles entendem que estão agradando a esse Deus para que esse Deus os proteja. Mas, em termos de cultura, comunidade e cidade,
Estes elementos estão provocando, ano após ano, a percepção de que quem faz aquilo é ateniense, quem não faz não é. Quem pratica isso é corintiano, quem não pratica não é. Corinto. Rituais e sacrifícios numa espécie de dever cívico. Ora, se é assim, se você falta ao sacrifício, você é um mau cidadão. Se é assim, quando você não participa da procissão àquela divindade, você é um péssimo cidadão. E se aquela divindade mandar uma praga na cidade, a culpa é sua. Se a divindade mandar o sol demais e queimar a plantação, a culpa é de vocês, que não estavam lá na procissão celebrando a divindade. Então, aqui um dever cívico em celebrar os deuses. Então, não é qualquer coisa. Veja que a perspectiva religiosa é diferente do mundo contemporâneo. Celebra-se a divindade para preservar a cidade, para fazer a manutenção da polis, né? Então, e há aqui um impacto poderoso, gente, na vida cotidiana das pessoas. Você tem um calendário religioso que controla praticamente cada momento do ano. Cada momento, tá? Veja, isso aqui é muito sério. Como os deuses controlam chuva, sol, seca, controlam peste, seguir o calendário religioso é imprescindível para o sucesso daquela cidade, tá? Ok. Isso promove, então, a organização da própria sociedade. Estes rituais dentro desses calendários fazem com que as comunidades se juntem, cantem junto, celebrem junto. O templo é um espaço de coletividade, e aqui eu faço um destaque para vocês aqui, a celebração que é sempre coletiva, tá? Esse culto cívico aqui é culto coletivo, não é individual, é um culto do conjunto da comunidade. Entendo aqui, você vai celebrar num templo, você não vai entrar nesse templo e ficar sentado num banquinho. Primeiro porque você nem entra no templo grego. Dentro de um templo grego, não tem banquinho para você sentar. Não tem púlpito para você ouvir um religioso. O que tem dentro de um templo grego? A estátua da divindade. Só isso. E um lugar onde se coloca, sei lá, alguma coisa queimada para ela. Algumas frutas, alguma coisa assim. Mas não é aqui que se matam os animais? Não. A gente costuma ver nesses textos os rituais sendo feitos do lado de fora do templo. Na parte externa do templo. Ali era feito o ritual, ali era feito o sacrifício, ali era imolado o bicho. Então, e aí as pessoas estavam todo mundo juntas ali, em pé, cantando, dançando. Alguém estava tocando um instrumento grego atrás da gente. E aí tem alguém lá tomando uma erva lá. E aí de repente entrava em experiência estática. Porque tinha essas experiências estáticas também nesses cultos aqui. Os caras também viajavam, tá? E aí você tem lá o animal queimado. E se comia essa carne. Então o culto era não apenas a celebração à divindade, mas era um evento de promoção de intimidade comunitária, de relacionamento entre as pessoas ali dentro, ali fora, na verdade, né? Você em volta de um churrasco faz amigos, correto? Você sentou em volta de uma churrasqueira, passou 2 horas comendo carne com alguém, sai dali, já você e ele são amigos de velha data. Nunca se viram antes. 2 horas de churrasqueira é o suficiente para você pegar o contato dele e depois trocar informações. É o suficiente. Comer junto transforma os relacionamentos. O que você está vendo aqui, então? Está vendo aí a forma como esses elementos rituais estão transformando a cidade, tá? Aqui uma ritualização do tempo. O tempo é ritualizado, já falei para vocês sobre isso, a importância de compreender as estações do ano e a maneira como essas estações do ano são integradas nos sacrifícios. As questões ligadas às necessidades políticas e econômicas das polis. No caso aqui, estou pensando em quê? Estou pensando em guerra. Então imagina que Atenas vai entrar em guerra contra Corinto.
Então, se vai entrar em guerra contra Corinto, é preciso fazer sacrifícios a deusa Atena, lá em Atena, e a divindade de Corinto, lá em Corinto. Cada um vai fazer seu sacrifício à sua própria divindade. E aí vão sair para a guerra com os seus soldados, que lutavam do mesmíssimo jeito, tá? A forma como os gregos lutam é exatamente igual, né? Eles têm uma maneira muito interessante de lutar. Cada homem do lado um do outro, do lado um do outro, do lado um do outro, né? E de forma que o meu escudo proteja a minha metade e a metade do homem que está do meu lado. Então, o meu escudo me protege a minha metade, e eu protejo a metade dele. E assim, para viver, eu dependo do cara que está do meu lado. Se não for o cara que está do meu lado, a metade do meu corpo vai ser alvejada de flecha. Então, a minha vida depende do companheiro que está do meu lado aqui. Isso cria laços também impressionantes entre esses homens desta cidade, tá? E estas guerras são ritualizadas. Tem sacrifícios antes da guerra, sacrifícios às vezes durante a guerra, sacrifícios após a guerra, e os sacrifícios são feitos pelos mortos que morreram na guerra. Então, sacrifícios aqui o tempo todo, tá? Pois bem, já falei para vocês sobre isso aqui. A questão, por exemplo, da cidadania do dever religioso, as pessoas tinham que participar, não tinha opção. Já falei sobre a questão da exclusividade e da inclusão. Os sacrifícios são coisas de cidadão. Gente que não é cidadão nem participa, porque não faz parte da polis. O culto é para os membros da polis. Escravo estrangeiro não participa. Não participa. A religião, então, ela gera esse elemento de identidade social. Vou passar aqui agora para esse slide, onde eu converso com vocês aqui sobre o culto aos heróis. E já vou caminhar para fechar essa minha fala com vocês, trabalhando a questão do culto ao herói. O herói é uma figura intermediária entre os deuses e os humanos. Tem culto ao herói? Tem celebração à memória dos heróis também, tá? Os heróis são celebrados. Como Teseu, que eu mencionei para vocês aqui, né? Teseu é um desses. Mas por que esses heróis são celebrados? Necessidades religiosas do mundo grego. Eles necessitavam de figuras próximas para celebrar. As divindades, às vezes, estavam muito distantes. Uma Atenas está lá em cima. Agora, um Teseu está aqui do lado, aqui, ó. Eu sei até onde está o túmulo dele, onde ele foi enterrado. E ali no túmulo do herói, ele é celebrado, ele é cultuado. Isso não gera proximidade com esta figura, e esta figura é mais próxima da comunidade do que a própria divindade, especialmente porque estes heróis estão vinculados para valer nas histórias daquela cidade. Eu contei para vocês agora há pouco aqui algumas de Teseu. Teseu está vinculado a qual cidade? Atenas. Você pode encontrar histórias de heróis de outras polis gregas. E cada uma tem seus heróis para poder lembrar, né? As tumbas dos heróis podem ser, então, espaços de culto e de celebração. Às vezes, em volta da tumba de um herói nasce uma polis. Ou então, as tumbas dos heróis demarcam o limite de uma polis. Dali para frente é outra polis. Dali para cá é a nossa polis, tá? E aí eu menciono alguns heróis para vocês aqui. Héracles e Teseu, que aparece aqui para vocês na tela, né? São figuras que não apenas são celebradas em culto, mas elas reproduzem determinados valores da polis. Voltamos aí ao exemplo que eu dei do Teseu para vocês. Eu contei para vocês aqui algumas histórias do Teseu. História número 1. Teseu vai enfrentar o Minotauro. Coragem, sabedoria, força, tudo aqui. Teseu derrota e destrói, mata o Procusto. Justiça, segurança, bondade, não quer o mal para os cidadãos de Atenas.
né? Você percebe que um personagem como é este aqui promove certos valores daquela polis, daquela cidade. Quais são os heróis que Esparta cultivava? Bom, os que celebravam a guerra, a força. Eu lembro de um caso aqui, muito ano passando, não tem os detalhes não. Vou lembrar por alto a história de um desses heróis de Esparta. Os espartanos passavam boa parte do ano em treinamento, né? Boa parte do ano em treinamento militar. Quando não estavam em guerra, estavam em acampamento militar. E eram treinamentos muito pesados. Muita gente morria naqueles treinamentos. E aí tem uma história de um desses valorosos soldados, e a história era quem iria capturar um pequeno animal selvagem e trazer para o acampamento. Ele trouxe escondido dentro das vestes, para não revelar que estava trazendo. E enquanto ele estava com o bicho dentro das vestes, o bicho foi comendo ele. Quando ele chegou no acampamento, ele mostrou o bicho, mas ele já caiu morto. Valor. Viu? Hombridade. O cara estava sendo comido por dentro e nem gemia. Tá? Força. Esses são os valores que Esparta cultiva. Percebe? Diferenciados, né? E os de Atenas? Esperteza, enganar o de Minotauro, fugir lá da Creta, são outros valores. Há uma hierarquia divina. A hierarquia é deuses, semideuses e heróis. Certo, gente? Ó, a diferença entre eles: o deus está lá no mundo dos deuses, o semideus é o filho de um deus com um humano, né? E os heróis são essas figuras ancestrais que alcançaram, por causa de sua coragem, determinadas posições no mundo espiritual. Alguns conseguem, inclusive, fugir da morte, fugir do Hades, por causa de sua força, de sua coragem. Tá? Sendo assim, cada um deles tem o seu papel. Cada uma dessas categorias aqui divinas tem o seu lugar. Tá? Lugar social. O agricultor vai buscar uma figura que interessa para o agricultor. Possivelmente uma divindade, ou um semideus, ou um herói relacionado com planta, com bicho. O caçador vai se lembrar, por exemplo, de um deus, um semideus, ou um herói que ajude os homens a caçar, ou que criou a caça, por exemplo. Estão percebendo aqui? Os grupos sociais, eles levantam dentro do acervo religioso que eles têm, figuras para celebrar e cultuar. O marinheiro tem o seu, o caçador tem o dele. O cara que viaja pelo deserto tem o dele. O cara que viaja no meio da floresta vai ter o dele. São figuras separadas e distintas, diferentes, tá? E aí, nesse caso, compete a cada um desses grupos sociais fazer e promover o seu próprio culto. Entendo que nesse caso aqui, estamos diante de necessidades sociais que se traduzem em demandas religiosas. Tá bom? Acho que dá para a gente concluir, e eu vou concluir com esse slide aqui, ó. Esse aqui, tá? Ó, as transformações religiosas na Grécia Antiga foram fundamentais para o desenvolvimento da polis. A religião cívica pode ser considerada um fator de coesão social, de identidade social, para manter aquela polis coesa, unida. Caso contrário, ela se desmancha toda. Tá? 2. Embora a religião grega tenha passado por muitas mudanças ao longo dos séculos, certas práticas e crenças permaneceram constantes, o que mostra aí um núcleo religioso profundo nessas histórias e nessas tradições religiosas, tá? Isso dá um caráter pan-helênico ao fenômeno religioso grego. 3. O legado da religião cívica grega é evidente.
Nós podemos olhar para isso aqui, o que eu estou falando com vocês, e boa parte desses personagens vocês já conheciam antes de chegar aqui no Jean-Pierre Vernant. Não precisa de Jean-Pierre Vernant para conhecer esses personagens. Você conhece esses personagens da cultura nossa cultura. E esses personagens são de uma outra cultura. Olha que interessante. A nossa cultura celebra a memória e guarda as histórias de heróis gregos, semideuses gregos e deuses gregos. Tá? Então, o que acontece aqui é um fenômeno de transmissão, né? Transmissão cultural, quando elementos de uma cultura se propagam no tempo. Por fim, a religião, a política e a sociedade na Grécia estão ligados. Não há separação. Não há separação nenhuma entre o rei, o sacerdote e o povo comum em termos de demandas religiosas, ou seja, eles precisam todos participar. Só o rei não serve, só o sacerdote não serve, só o cidadão não serve. Tem que ser todo mundo. Todos precisam participar. Daí o fenômeno religioso ser político, social, cultural, econômico e religioso também. Tem religião em todas as demais esferas sociais da Grécia, todas. Não tem uma só dessas esferas que não seja tocada pela religião, abraçada pela religião. Bom, dá para fazer alguma ponte entre o passado e o presente? Dá para olhar para a nossa sociedade atualmente e ver espaços sociais, esferas sociais sendo tocadas pela religião? É possível fazer uma leitura como essa aqui. Nós também temos na atualidade nossas esferas, né? Política, econômica, cultural, e a religião está tocando cada uma dessas esferas. Evidentemente que não da forma como acontecia na Grécia, né? Mas o mundo político ele é atingido pela esfera religiosa. O social é atingido pela esfera religiosa. O cultural é atingido pela esfera religiosa. O econômico é atingido pela esfera religiosa. Ainda hoje, você não consegue limpar completamente nenhuma dessas esferas da religião. Então, o que nós precisamos saber é como trabalhar esse trânsito dentro das esferas. Como trabalhar os elementos religiosos de esfera por esfera, cultural, política, econômica, social, etc. Tá bom, vou parar por aqui. A gente continua falando sobre o próximo capítulo do Jean-Pierre Vernant na próxima aula.